O ano do São Paulo já terminou e, se eu fosse o Crespo, eu colocaria time misto a partir de quinta-feira em campo até o final. Tudo bem com você? Esse aqui é o canal Tricolaço para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube e isso é o que a gente vai falar agora. Porque, melancolicamente, eu falei um pouco disso no vídeo do jogo de ontem, mas hoje, da resenha, o alvo é só esse. E teve muito, pipocou muito assunto curioso no dia de hoje. A gente vai tentar abordar tudo aqui. Mas a história toda é a seguinte: o ano de São Paulo acabou. E para deixar isso um pouco mais explicativo, um pouco mais mastigado, eu quero que você faça um raciocínio junto comigo. Hoje o São Paulo tem 48 pontos e é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. Uma posição honrosa para um time que começou o campeonato tão mal e depois se recuperou e depois caiu de novo. Uh, Se o São Paulo perder todos os jogos até o final, não dá para saber exatamente em que posição ele vai ficar. Mas é líquido, é quase certo que ninguém da zona de rebaixamento hoje chegará a 48 pontos. Então, o São Paulo está garantido na primeira divisão. O que pode acontecer é ele ser ultrapassado por todo mundo que está atrás dele, ou pelo menos pela metade dos times que estão atrás dele, e aí ele vai ficar em 13º lugar, e ainda pega uma última vaga para a Copa Sul-Americana. Olha que coisa curiosa. Tudo isso ele perder. Se ele ganhar todos os jogos, ele vai chegar a 57 pontos, que é um ponto a mais do que o Fluminense tem hoje. E o Fluminense hoje é o sexto colocado, aliás, é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ainda é o oitavo. Se o São Paulo empatar, ele vai chegar a 51 pontos e vai andar de lado. Detalhe importante: em oitavo lugar, o São Paulo poderá ir à Copa Libertadores da América, mas só saberá se vai ou não. Olha que coisa lamentável. Saberá se vai ou não depois que terminar a Copa do Brasil, se o Cruzeiro for à final. Então, primeira etapa, no dia 17 de dezembro. Perdão, é no dia 17? Não. Não. Não, sim. Sim. No dia 17, não. 10, 11, 12, 13. No dia 14 de dezembro, o São Paulo saberá se ele ainda tem uma chance de disputar a Libertadores da América, considerando que Cruzeiro tenha ido para a final ou o Fluminense tenha ido para a final. Se nenhum dos dois for, acabou. Está em oitavo lugar, vai para a Sul-Americana e está tudo certo. Se o Cruzeiro for à final, o São Paulo só saberá no dia 21 à noite se ele vai para a Libertadores ou não. Se o Fluminense for à final, ele saberá só no dia 21 à noite se ele vai para a Libertadores ou não. E se a final for Cruzeiro e Fluminense, ele muito provavelmente estará na Libertadores da América. Muito provavelmente, que eu digo, é se não mudar nada. E muito provavelmente, que eu digo também, é se o Fluminense ainda for parte do G7. Né? É possível que seja, porque a distância hoje do oitavo, que é o São Paulo, para o sétimo é grande. Então ela não deve mudar muito até lá. Quer dizer, o São Paulo Futebol Clube, o gigante São Paulo Futebol Clube, chegou à humilhante condição onde ele vai saber se vai disputar o torneio mais importante das Américas ou não depois que terminar o jogo da Copa do Brasil, porque por meios próprios o São Paulo não conseguiu. Isso é terrível num nível que esses caras que estão aí, que tem que sair, não sabem. O Júlio Casares, numa entrevista há um tempo atrás, aliás, não só não, em várias, sempre que ele é confrontado com por que o São Paulo não se resguardou financeiramente antes, tá? E só está fazendo isso agora. E ele sempre diz duas coisas: que ele quer deixar um ótimo legado para o próximo presidente, para o clube, e que ele entende que haverá dificuldades, mas que serão
superadas, mas ele sempre diz outra coisa também, que ele queria como é que é? Ele queria devolver a autoestima ao torcedor de São Paulo. Ele chama de devolver a autoestima o título paulista de 2021 e a Copa do Brasil de 2023. O paulista, de certo modo, São Paulo foi lá, focou e ganhou. A Copa do Brasil, já disse aqui, não. O São Paulo é o mesmo time que se classificou para as quartas de final, perdendo por 3-1 para o Sport dentro do Morumbi e se classificando nos pênaltis. Se o São Paulo não passa pelo Sport nessa condição, não tem Copa do Brasil. O São Paulo ganha do Sport em Recife por 2-0, mas perde vergonhosamente no Morumbi por 3-1. E aí, nos pênaltis, com as calças na mão, se classifica para as quartas de final, onde enfrenta o Palmeiras e passa, para a semifinal, onde enfrenta o Corinthians e passa, para a final, onde pega o Flamengo e ganha. Isso não é campanha de quem planejou ser campeão da Copa do Brasil. Isso é campanha de quem aproveitou as oportunidades e acabou ganhando o título na bola, na entrega e na raça. Não teve planejamento para ganhar a Copa do Brasil. Mas o Casares fala como se tivesse tido. E aí ele diz assim, precisávamos devolver a autoestima para o torcedor São Paulino, precisava sentir o gostinho de se tornar campeão de novo. Uma vez feito isso, fomos atrás de recuperar o clube financeiramente. Ah, que conversa de gente irresponsável, né? Porque você começa o mandato dizendo que que a torcida precisa entender que pode não ganhar, mas precisa reformular, porque a administração anterior foi nefasta. Meu velho, você vai entregar o clube no ano que vem para um membro da sua situação ou para a oposição com quase 3 vezes a dívida que você criticou em 2021 quando assumiu. Este é o Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, que é um homem especializado em marketing, e é mesmo, ele é bom nisso. Profissionalmente, fora do clube, é um grande homem de televisão. Aliás, eu peço mais uma vez ao Casares, eu fiz isso no outro vídeo, quando nós, São Paulinos, o criticamos, nós não estamos criticando a pessoa. E não estamos deixando de reconhecer que você tem seus méritos na sua vida privada fora de São Paulo. Mas a sua administração do São Paulo é lamentável, sob todos os aspectos. E dizer que queria devolver a autoestima para a torcida do São Paulo em 2023 é, entre aspas, culpar a torcida pela situação atual. É uma artimanha canalha dessa diretoria. Porque ela é mentirosa também. Porque era para o São Paulo estar fazendo essa reformulação desde 2021. A administração anterior, que foi um lixo, contratou o Daniel Alves por R$1 milhão. O São Paulo paga a dívida até hoje porque o contrato foi desfeito antes da hora. Por tudo que a gente já sabe. Esta diretoria contratou o Rames Rodrigues por mais de R$1 milhão, paga mais de R$1 milhão ao Lucas Moura e paga 3 pro Oscar. Cadê o saneamento? Pô, mas você não gosta dos... Claro que eu gosto. Só que isso não é coerente com o discurso que sempre foi feito. Certo? Então vamos lá. O ano de São Paulo acabou. E como eu demonstrei para você no início do vídeo, não vai mudar porcaria nenhuma a situação de São Paulo na tabela do campeonato daqui para frente. Então, num time que está arrebentado, onde o Ferreira já se machucou, tem um edema na coxa. Então, não vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. Pelo menos não deve melhorar até quinta-feira. Dá férias pro Ferreira! E aí dá férias para quem tiver machucado. Bota lá o Luca, que foi bem pra caramba no jogo contra o Juventude. Vamos de Negruti no meio de campo. A gente sabe que não dá para fazer os 11 da base.
Mas dá pra você jogar. Já vai jogar o Yang porque o Rafael tá suspenso. Dá férias pro Rafael! Não precisa voltar, Rafael. Vai passear. Vai pra tua vida. Manda, fala pro Cedric. Pode ir pra Portugal, Cedric. Vai ver a família lá. Não precisa ficar aqui, não. O Mike joga. Negruti joga. Pedro Ferreira joga. Luca. Paulinho. Bota os caras. Pô, aí você pode mesclar ali. Se o Luciano tiver muito afim de jogo, joga. Tapia. Pablo Maia. Alisson, que vai voltar de suspensão. Ó, tem time. E faz assim, cara. Porque aí o Crespo vai poder ver se ele vai poder usar o Paulinho, se ele vai poder usar o Luca, se ele vai poder usar o Negruti, se ele vai. Com mais convicção, evidentemente, se ele vai poder usar o Yang. Essa coisa toda. E claro, ele vai confrontar a diretoria em reunião e falar assim: ó, eu vou poder usar esses moleques aqui ou vocês vão vender? Porque o Henrique Carmo tinha virado uma solução para os problemas de jogo em profundidade pelo lado direito. O Crespo usou 3 vezes e antes da quarta vez ele foi vendido. Então também tem isso, né? E ontem na coletiva o Crespo respondeu: São Paulo provavelmente vai manter os mais famosos, agregando os mais saudáveis que possam vir aí. Então deve desfazer uma parte do time com esses jogadores que estão aí, supõe-se. Né? Essa é a ideia que foi é, debatida em reunião que ele mesmo contou em coletivo. Mas descansa os caras, bicho, e vamos observar os moleques. Aqueles que podem ser aproveitados. E aí vamos integrar uma parte desses meninos ao time profissional, porque o São Paulo continuará sem dinheiro e não poderá fazer a contratação dos jogadores saudáveis que o Crespo entende que tem que ter. Tem uma história circulando durante o dia de hoje. Eu assisti um vídeo do meu amigo Ramon Ático agora há pouco, e eu vi que muita gente pegou o conteúdo desse vídeo e aí o pessoal faz aquele espalhamento nas redes e tem aquela forma de cada um interpreta de um jeito, os caras vão pro literal. E tem uma parte lá onde ele fala Rui Costa ou Crespo. Eles não falam a mesma língua. Porque o Rui Costa deu aquela entrevista, né, blasé pra caramba, falando que São Paulo é o maior time do mundo. O Crespo, no dia seguinte, em coletiva, falou coisas diferentes, mas muito mais reais. E aí surgiu aquela história de que internamente não tinham gostado, aquele negócio todo, que o Crespo tinha que tomar cuidado. E, de novo, no jogo de ontem ele foi e cacetou que tinha que ser cacetado de novo. E há quem diga que quem fez essas cobranças foi o próprio Rui Costa. E que o Crespo estaria incomodado com isso, porque o Crespo não quer a sua opinião tutelada. E aí, em dado momento do vídeo, o Ramone diz assim: a situação chegou onde, se Rui continuar, Crespo não continua, se Crespo continuar, Rui não continua. Não há essa informação do ponto de vista confirmado internamente. O que há é o ambiente. E foi isso que o Ramone disse ali. É um sentimento que ele tem. E que é claro, que é cristalino. Né? Porque desde o dia da coletiva do Crespo, em que surgiu a história de que a diretoria não havia gostado, fica claro isso, que não se fala a mesma língua. E que muito provavelmente a ordem institucional é falar das coisas boas do São Paulo e o Crespo desobedecer essa ordem institucional. E como o Crespo, a gente sabe, é um cara de muita firmeza, muito provavelmente ele vai dizer, ó, se não puder falar o que eu penso, então tchau. Né? E do outro lado a gente sabe que tem gente incomodada, o Rui Costa é um. Então esse risco ele pode existir sim. Mas, pelo menos das pessoas com as quais eu converso, eu não ouvi isso de forma a ser tratado como uma notícia. E o próprio Ramone não faz isso no vídeo dele. Entendeu? No vídeo dele, ele deixa claro que tem uma situação de confronto. Eles pensam diferentes. Isso está claro. Né? E se alguém tinha dúvida, agora a informação interna é que diz que sim. Porém,
eu espero que ele não rasgue dinheiro, o Rui Costa, nem a diretoria do São Paulo, né? Porque se você olhar para si mesmo e falar, não, eu fico e o Crespo sai, ah, amigo, o que esperar desse povo? E dia 3 tem protesto no Morumbis. Eu quero de novo repetir algo que eu disse no vídeo do jogo ontem. Dia 3 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, é o último jogo do São Paulo no Morumbis. O seu lugar é lá. Chega do Corinthians com 40 mil pessoas. O São Paulo sempre levou. Nos últimos 10, 12 anos. Sempre levou. No jogo menor e no jogo maior. O Corinthians continua levando. O Corinthians não paga salário, não sabe se vai para a Libertadores, não sabe se vai para a Sul-Americana. Mas o torcedor vai. Lugar de torcedor é no estádio. Vá ao estádio. Os jogadores ficaram 5 jogos na Vila Belmiro. Precisam sentir o calor do seu torcedor de novo. Vá ao Morumbis. Eu vou ao Morumbis. Vamos lotar ao Morumbis. Menos de 40 mil, dia 3 de dezembro, contra o Internacional, 8 da noite. É uma vergonha. E aí tem que tirar aquela faixa da torcida que conduz. Que torcida é essa que se conduz e vai com menos de 20, menos de 30? Isso não existe. Então tira a faixa. Vá ao estádio e proteste veementemente contra a administração Júlio Casares. E vibre com o time. Apoie o time. Esses jogadores não desistiram. Eles têm lutado. Apoie o time. E proteste pacificamente contra Júlio Casares. Vá ao jogo. E, de novo, o que eu disse ontem também é o seguinte, esse recado é para eles lá. Júlio Casares não elege o seu sucessor. Júlio Casares só é esse cara que tá aí tranquilo e tal, porque ele acha que vai eleger o sucessor. E o sucessor é forte. Mas o Conselho de São Paulo precisa, de novo, porque é só eles que votam, então tem que falar para eles, que a torcida se cansou. A torcida já sabe como funciona esse modelinho aí. E é um modelo que não liga para o clube. A administração Casares, perdão, não liga para o futebol do clube. A administração Casares detesta futebol. Eu nunca vi coisa igual. Toda a discussão deles hoje é política. Eles querem saber quem é que será o presidente do São Paulo. Eles não estão nem aí se na quarta-feira, dia 3, o São Paulo pode sacramentar de fato uma vaga para a Libertadores da América. Estão nem aí. E há quem diga, ainda bem que vai para a Sul-Americana, que pega aquele, né, aquela gelatina lá e dá para os caras comerem. Entendeu? Mal comparando com comida. Coisa, né, que sabe o basicão? Sabe o basicão? Então, é isso que esses caras querem. Né? Agora, é sempre bom lembrar o seguinte. Eu falei da história da vergonha. Ah, não, só para terminar essa história. Sobre diretoria. Então, esse cara não pode eleger o sucessor. Agora, de novo, o recado que eu disse ontem aqui. Se você é conselheiro de São Paulo e vai eleger por questões políticas e de articulação política um candidato do Casares, nós vamos incomodar você. A torcida de São Paulo vai incomodar você. Você não vai ter paz. Você não vai ter tranquilidade. Nem dentro do clube e nem fora dele. Nós vamos saber exatamente quem votou. E não vai ter paz. Vai virar música de estádio, vai virar post de internet. A gente vai falar de vocês. Eu que faço vídeos, vou falar de você. Eu vou atrás da atividade do conselheiro para falar o que ele está fazendo e para demonstrar como ele odeia o futebol de São Paulo. Em 2026, não tem vencedor do grupo do Casares. Se tiver, vocês estão absolutamente ferrados. Vocês não terão paz. Não terão paz. Não, ninguém vai perseguir, ninguém vai bater, não é isso. Nós vamos incomodar vocês. Nós vamos cobrar de vocês. Nós vamos mandar em vocês. Porque nós mandamos em vocês. Se o Clube Social tem, sei lá,
20, 30 mil sócios, não sei quanto tem. A torcida de São Paulo tem 12, 13 milhões, 19 milhões, sei lá. É a terceira torcida do Brasil, é a segunda do estado de São Paulo. Nós somos muito maiores que vocês. Não elejam alguém do grupo do Casares. Não façam isso. Nós não queremos. Este é o pior presidente da história de São Paulo e não merece ter o seu sucessor feito. Porque ele está tranquilo por isso. Ele não põe a cara por isso. Porque politicamente ele já fez as articulações dele. O destino de Júlio Casares tem que ser o ostracismo. Depois desse péssimo mandato que ele fez. Vendendo o clube, entregando o estádio para show, não deixando um garoto da base para jogar, atrasando o salário de jogador todo mês. E sendo oportunista com essa história de devolver a autoestima. Não elejam um sucessor do grupo desse cara. Não façam isso. Vocês não terão paz. Nós vamos encher o saco de vocês. E por último, sobre 2026, uma coisa vai ter que parar. Esse negócio de São Paulo, descobrir que vai para a Libertadores porque o time A ou B ganhou a Copa do Brasil, essa humilhação não pode. O Muricy Ramalho tem uma coisa, e o Felipão também sempre teve isso, alguns técnicos mais antigos têm, é uma coisa com a qual eu concordo. O Muricy sempre diz assim, o São Paulo tem que disputar título, meu. Você tem que começar o ano pensando, tipo, mas aí você olha e fala, com esse time não interessa. A busca tem que ser por título. Time grande entra em campeonato para disputar título. Não entra para ser quarto lugar. Você pode ser quarto lugar, mas você entra para disputar o título. E essa mentalidade em 2026 precisa mudar. O São Paulo tem que voltar a entrar em campo para conquistar título. E eu nem estou falando aqui de gastar rios de dinheiro. É mental. Quem joga no São Paulo tem que saber que joga para conquistar títulos. Isso precisa voltar a acontecer. Precisa voltar a acontecer. O Felipão, em 2002, disse o seguinte, o Brasil entra na Copa para ganhar. Eu vou trabalhar para estar, no mínimo, na semifinal. Se eu não chegar na semifinal, é um fracasso. E uma vez na semifinal, o caminho para chegar no título está aberto. E não deu outra. O cara foi campeão ganhando os 7 jogos. Ganhando. Nem em 70 o Brasil ganhou todos os jogos. Em 70 o Brasil empatou com a Inglaterra 0-0. Em 2002 o Brasil ganhou todos os jogos. Por causa dessa mentalidade. O São Paulo é muito grande e time grande entra nos campeonatos para ser campeão. Não para ganhar uma vaga que ele não construiu por acaso, por sorte. Isso não é o São Paulo.